Ser líder na produção de eventos online exige muita responsabilidade, desde curadoria de conteúdos, organização, marketing, até a entrega da melhor experiência possível para o público. Mas aqui no TD a gente tem a honra de acreditar em cada projeto. E o resultado é esse que você está acompanhando durante o TD Web Conference. Mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e a consagração de ser um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Se você quer o mesmo para sua empresa, manda um e-mail aí para contato@transformaçãodigital.com que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês nessas mais de 100 conversas que a gente está tendo ao longo da TD Web Conference. A conversa de agora é com a Mônica Hauck, que é CEO e fundadora da Solids. A gente vai ter uma conversa aqui sobre RH de CEO para CEO. Vou dar algumas dicas aqui para falar sobre como utilizar dados na tomada de decisões, pensando em pessoas, não é isso, Mônica? Obrigado por falar conosco. Eu que agradeço. E que bom, né? Eu acho que mais do que nunca nós, os CEOs, temos que pensar gestão de pessoas o tempo inteiro, né? Eu acho que nunca isso foi tão demandado. Exatamente, mas vamos lá. Vocês têm uma ferramenta na Solids, né, que traz muita análise de dados para tomada de decisões. Exatamente isso que a gente falou na abertura. Como que a gente pode usar dados para falar de pessoas? Exatamente. Como a gente tem uma ferramenta que é one-stop shop, é tudo num lugar só, desde o recrutamento, avaliação, desempenho, tudo, a gente consegue coletar muitos dados que eles mostram alguns padrões que eles não são óbvios. Né? A gente consegue uma riqueza, porque uma coisa que a gente precisa pensar, e muitos CEOs não sabem, é que para você ter uma gestão de pessoas efetiva, você precisa de uma jornada. Né? E muitas empresas tratam o RH de forma modular. Então, recrutamento e seleção numa caixa, aí desempenho em outra caixa, e as coisas não conversam, exatamente por causa dessa falta de cultura de dados. Mas quando a gente começa a fazer uma gestão de pessoas baseada em dados, a gente consegue cruzar as variáveis certas para melhorar a tomada de decisão. Porque, historicamente, ainda o processo de decisão de pessoas nas empresas ele é muito falho, ele tem muitas falhas e exatamente pela subjetividade e falta de dados. Né? Então, é uma coisa que é cultural. A gente, como CEO, a gente tem que começar a fazer uma análise de dados muito mais apuradas. Por exemplo, eu tenho uma rotina lá na Solids, que é uma rotina que me faz investir um tempo importante, mas eu acho que vale a pena, que é todas as vezes que acaba o mês, que vira o mês, a gente tem como cultura, a gente tem um gráfico de desempenho de todos os colaboradores. Né? Da faxineira ao CEO, todo mundo tem um gráfico de desempenho. Isso é uma coisa muito cultural nossa. E eu passo o olho em um por um, né? E quero fazer isso, por enquanto eu tenho que fazer em quase 200, mas eu não sei até quando vou dar conta. Mas enquanto eu der conta, eu quero olhar um por um e entender um por um. Porque é o retrato que eu tenho, e isso me ajuda muito, assim, às vezes eu não gravei nem o nome da pessoa, mas eu olho para a pessoa e vejo o gráfico dela. Mas, o que esse gráfico mostra? Assim, gráfico de desempenho de quê? De atividades, de relacionamento? Que skill você está monitorando ali? Pois a gente monitora, na entrada a gente monitora os dados comportamentais, a gente faz alguns analytics comportamentais. Mas esse que eu estou falando é um dado, primeiro desafio que nós tivemos, e eu sei que é difícil, é que todo mundo tem uma meta na Solids. Isso é cultural, isso é muito forte nosso. Então, todo mundo tem uma meta. A faxineira tem meta. Eu tenho meta. Todo mundo tem. Né? E aí, o que aconteceu no início, óbvio que é muito mais fácil você colocar meta num time comercial do que num time de TI, por exemplo. Né? Mas a gente persistiu nessa cultura e aí o que acontece, se uma meta não está legal, a gente vai melhorando. Então, logo eu tenho um gráfico de desempenho baseado no cumprimento dessas metas que são específicas. Né? Alguns cargos, eles têm uma meta primária só, outros têm metas secundárias e terciárias. Mas o ponto é, todo mundo... eu tenho um gráfico, o que eu espero de cada um e qual que é o percentual de entrega de cada um mês a mês. Né? Isso me ajuda muito a tomar decisões, nos momentos difíceis e nos momentos fáceis. Né? Porque o que a gente percebe normalmente, assim, principalmente pensando nesses últimos dias, né? Quantos CEOs estão
estão tendo que tomar decisões difíceis no sentido de desligar pessoas. E aí o que me preocupa é que muitos CEOs estão desligando pessoas assim, nome da pessoa e quanto que ela custa. Só que pessoas, você não pode usar a lógica para pessoas igual você usa a lógica para contratar ou descontratar um servidor, uma conta de luz. Não é assim que funciona com pessoas. As pessoas, elas têm um tempo de rampagem, elas têm um tempo para adquirir habilidade naquilo que elas fazem, performarem da maneira certa. Algumas pessoas, elas estão mais adequadas à vaga, ao que elas estão fazendo do que outras. Então, na hora de tomar decisão, a gente tem que abrir um pouco mais o nosso leque, que expandir um pouco mais o nosso leque. E é por isso que eu tenho convocado muito os RHs, os gestores de pessoas, falam, bate na porta do seu CEO e mostra, porque o RH tem, ou deveria ter, alguns números que são fundamentais para o CEO tomar uma boa decisão. Seja para contratar, para promover ou para demitir. Nesse caso de demissão, né, que é o que está acontecendo muito agora, acho que as pessoas esquecem de botar na conta, por exemplo, o custo para buscar um novo profissional que vai ter o mesmo fit. Né? E aí, como você disse ali, né, vai só na lista do nome e do salário, às vezes você vai demitir uma pessoa que vai te custar muito caro lá na frente. E a gente tem que pensar nesse momento da volta também, né? O que tem me preocupado, assim, eu entendo, é um desafio. A gente precisa, isso aconteceu comigo, aconteceu com você, vai acontecer com todo mundo. Nesse momento, a gente precisa pensar em duas questões básicas: preservação de caixa, né, para o negócio, para o hoje, manutenção da operação e a retomada. Né? Então, é a manutenção, a preservação do caixa hoje e retomada amanhã. Só que dependendo da decisão que você toma no hoje, você compromete o amanhã. Especialmente quando o assunto são pessoas, porque pessoas, de novo, você não liga e desliga com uma conta de luz, não é assim que funciona. E a gente comentou sobre isso no webinar de aquecimento, né, também, que o que a gente vai ter de maior valor agora, depois de tudo isso, são as pessoas, é o time. Então, se eu cuidei bem desse cara, ele vai estar comigo na retomada também, né? E essa retomada vai ser muito mais complexa, vai ser mais difícil, a gente vai estar num momento de muito mais concorrência, vai ser mais complexo. Eu tenho que ter o time unido e junto comigo, né? Um mercado muito menor do que quando a gente entrou para dentro de casa com o mercado, a gente vai sair com outro mercado, que ele vai ser muito menor para a maioria das empresas, né? Então, e isso vai exigir, inclusive, uma habilidade diferente, as skills vão mudar. Então, por exemplo, a gente tem lá, a gente usa o grau de adequamento, o qual a pessoa está adequada à vaga, adequação da vaga com a pessoa. Então, até o que era esperado de cada vaga, de cada posto de trabalho, ela vai mudar. Porque como o mercado vai mudar, você vai ter, dependendo do que você vai fazendo, pessoas que trabalham melhor sob pressão, ou pessoas... As skills, elas vão ser um pouco diferentes. Então, até uma coisa que eu tenho recomendado bastante. Começa a fazer o que a gente chama de engenharia de cargo, que é falar assim, quais são as skills que você precisa para aquela função. Não pega que você estava usando no pré-Covid, não. Aproveita que o RH está em casa, está tendo que, né, a maioria dos RHs estão tendo que trabalhar em casa, aproveita para reavaliar. Quais são as skills? Então, será que naquela função vamos pôr um vendedor? Se antes, qual é a skill de um vendedor com o mercado decolando e qual é a skill do futuro, né? O que muda em termos de competência? Porque vai mudar. E isso vai fazer diferença no desempenho lá na frente. Então, e esse é um dado importante, a gente começar a fazer esse mapeamento das skills que a gente vai precisar na retomada. Né? E voltando um pouquinho em questão de como tomar decisão sobre pessoas, então, eu gosto muito de olhar, por exemplo, em vez de você olhar só o nome da pessoa, quanto custa, leve em consideração também o tempo de preenchimento dessa vaga, leve em consideração a probabilidade de você ter que preencher essa vaga num curto ou médio espaço de tempo. Leve em consideração uma coisa que é importantíssima e faz muita diferença no custo e na performance. A distância da adequação da pessoa com a vaga. O que significa? Eu tenho lá o que eu preciso na minha engenharia de cargo para a pessoa exercer aquela função. Raramente a pessoa vai estar 100%. No mundo ideal, a gente contrata quem está 100%. No mundo real, isso não existe. Significa que eu vou ter uma distância entre o que eu preciso em termos de skills e o que a pessoa tem. Essa distância, ela tem a ver com probabilidade de rotatividade, ela tem a ver com custo de treinamento e ela tem a ver também
como é a chance da pessoa performar mais rápido. Então, quanto menor esse gap, melhor as minhas chances. Então, na hora que você for, se você tiver que desligar pessoas, dá uma olhadinha nisso. Não corte as pessoas que vão ter um custo de treinamento menor. Às vezes você desliga a pessoa que tem um custo de treinamento menor e que tem a maior chance de rampar e permanece com aquela que vai te custar mais em termos de treinamento. Então, esse já é um equívoco que muita gente comete. Então, leve em consideração essa variável, o quão a pessoa está ajustada no cargo, porque às vezes você corta pessoas que estão altamente ajustadas no cargo e fica com as que não estão. E aí, na retomada, você pode ter dificuldade, porque são pessoas que ainda vão estar tracionando, e vão estar tracionando com alta probabilidade e risco, porque elas estão mais distantes. Então, esse é um exemplo clássico de que, às vezes, um CEO não tem acesso a esse tipo de informação, porque isso é informação de gestão de pessoas. Então, mas tem isso também, né? O CEO ele está muito mais associado ao lado, talvez a análise financeira, né? Falando muito mais com o financeiro do que com o RH nesse momento. Mas como fazer para o RH ter voz ativa, assim? Como mostrar para o CEO qual o caminho para poder chegando ali mineiramente, como eu digo, né? Já que a gente está falando entre mineiros aqui, mineiramente, comendo pelas beiradinhas, até mostrar que realmente faz sentido. Olha para mim, porque eu estou te trazendo dados que fazem sentido. Ah, mas aqui, eu tenho toda semana eu estou fazendo webinar com RH. Agora sim, eu faço, esquece. Agora não é a tática do pão de queijo, não. Eu estou falando assim, agora é hora de meter os dois pés na porta e falar assim, como sem licença, entra e avisa para o CEO que nesse momento ele tem alta chance de fazer Olha para bobagem. mim, olha. Mas é exatamente porque tem um CEO que está olhando só o financeiro e não está consultando o RH, não está pensando em desligamento, a chance de ele estar fazendo uma bobagem é muito grande. Agora, obviamente, isso depende de duas coisas. Depende do CEO ter uma sensibilidade, entender que pessoas elas podem significar passivo ou ativo, não a pessoa, mas a gestão que você faz dessa pessoa. Né? Então, tem que ter essa visão de que gestão de pessoas dá lucro ou prejuízo, ele tem que pensar nisso, e o RH também tem que saber conversar. E aí entra a questão dos dados. Se o RH chegar com eu acho, eu sinto, não vai rolar. Você está debaixo de uma pressão danada. Você vai tomar decisão baseada no eu acho, no eu sinto? Tudo que você não precisa de mais incerteza. Mas se você chega com dados concretos, científicos, né, e você mostra como as pessoas, você entrega dados que são objetivos e que vão fazer a diferença, o CEO vai ouvir. O que acontece muitas vezes é que os CEOs nem sabem que existe esse nível de gestão de pessoas. Às vezes nem o RH sabe que ele tem também esses dados na mão, assim, né? Como digitalizar o RH? Eu acho que tem muito RH ainda que está precisando desse empurrão também, né? Hoje, grande parte, a gente trabalha muito não só entregando tecnologia para o RH, mas educando o RH sobre fazer uma nova forma de gestão de pessoas. É uma mudança de mentalidade. Porque o RH, historicamente, e aí até falando como CEO, e é uma pergunta que muitos CEOs me fazem, Mônica, qual que é o tipo de profissional de RH que eu preciso contratar? Né? E aí tem aquela imagem, né, aqui em Minas a gente fala, a menina do RH. Primeiro, a gente não sabe se é menina ou se é menina. E segundo, aí vai lá na faculdade de psicologia e acha que tem que ser uma psicóloga. Pode ser uma psicóloga, mas não é facultativo do psicólogo. Então, tem que começar com uma educação assim. O que o CEO entende como gestão de pessoas? E aí existem níveis de maturidade muito diferentes, não só do profissional de RH, mas também da visão do CEO. Porque não adianta, tem que dar match, não adianta você ter um CEO de alta visão sobre gestão de pessoas e um RH muito tradicional e não maduro, ou o contrário. Então, tem que ter um equilíbrio de visões, tanto do CEO quanto também do profissional de RH. E o que eu recomendo é que o mercado, que os CEOs cada vez mais demandem profissionais de RH focados em negócio, tem que ter noção de negócio, então tem que jogar para o RH perguntas que dizem respeito ao negócio, dados, porque isso aumenta muito a margem de acerto e da decisão sobre pessoas. Isso gera, né? A gente só consegue gerir aquilo que a gente controla. Você consegue ter dados muito objetivos, né? Então, ter visão de negócio, ter visão de dados e, principalmente, automação e tecnologia. Principalmente, a gente precisa muito, muito, muito pensar em ganho de eficiência operacional. Fazer mais com menos.
Então, a verdade é que quando a gente sai na porta, a gente vai ter muita demanda sobre o que fazer com as pessoas, a gente vai precisar de uma boa estratégia onde as pessoas performem melhor, onde a gente não tenha custo de rotatividade, onde a gente acerte na contratação ou no desenvolvimento das pessoas, mas a gente não vai ter um exército no RH para fazer isso. Então, a gente precisa automatizar os processos. E é bizarro tanto que a gente tem no Brasil ainda processos manuais e pessoas que são qualificadas, que elas têm formação, elas têm a visão estratégica, mas elas ficam presas nas malditas planilhas e fazendo um processo extremamente subjetivo e operacional. Não pode, a Pois gente é, precisa ganhar. exato. Mas o que você pode dar de dica assim para começar? Claro que tem a ferramenta da Solids, mas assim, o primeiro passo, vai, botar um dedinho na água ali e ver que faz sentido eu começar a analisar dados. Qual que é o caminho? Tem uma fórmula? Tem como colocar isso no manualzinho? Olha, se tivesse, minha vida seria muito fácil. Mas tem algumas coisas que eu acho que a primeira coisa começa. Tem um jeito simples de começar, que é pela cultura de mensurar. Igual esse hábito que eu tenho já tem alguns anos que eu faço isso, mas isso sempre foi meu em relação à gestão de pessoas. Essa coisa de cada um ter o gráfico. E aí, gente, não é que eu vou gerir a pessoa só pela curva do gráfico, não é isso. Mas o gráfico, ele me ajuda a entender, ele me traz para uma objetividade, para um foco muito grande, porque no dia a dia eu avalio as pessoas pela intenção, eu me relaciono, as pessoas sorriem para mim, as pessoas falam. Então, no dia a dia é muito confuso eu separar a intenção e o potencial da pessoa da entrega. Então, primeira coisa, comece criando uma visão clara de qual é a performance de cada pessoa e comece a acompanhar, né? Elimine atividades que são extremamente operacionais, né? E comece a gerir baseado, encontre padrões, vamos começar a fazer gente, o uso de People Analytics ajuda demais a gente encontrar alguns padrões que vão fazer a gente não errar lá na frente. E não é só a questão de encontrar padrão, é questão de nos ajuda a nos conhecer. Lá na Solis, eu sei exatamente quando uma pessoa entra, dependendo do perfil comportamental, eu já sei qual é a probabilidade dela de ser top performance, dela não ser. Dela não performar, ou seja, é óbvio que é uma probabilidade, mas isso ajuda demais, até para montar a estratégia do time. Então, começar a exigir o simples é começar a entender que dá para você gerir pessoas com dados e começar a exigir do RH indicadores que fazem sentido para o seu negócio, porque o próprio indicador ele já vai te ajudar a caminhar para essa cultura. É isso que eu ia perguntar, né, na questão dos indicadores. Cada negócio tem o seu, mas que dica que você dá também para a gente poder chegar no indicador que seja mais próximo do meu negócio, né? Acho que tem algumas maneiras de eu olhar para o meu negócio e começar a buscar perguntas. Como que eu crio esses indicadores? Quando a gente entra na área de indicadores de RH, tem que tomar muito cuidado, porque se ele não tiver atrelado ao negócio, você vai criar uma burocracia extremamente necessária. Né? O índice de absenteísmo faz muito sentido para alguns negócios e zero sentido para outros. Né? Mas, por exemplo, o que eu gosto que funciona muito para a gente lá? A gente tem um indicador que é bruto, que é de faturamento por cabeça, né? Que é o de receita por cabeça. Esse é simples, ele é óbvio e ele ajuda a gente a balizar e melhorar se mês a mês a gente ganha performance. Porque como a gente está numa trajetória de crescimento muito rápido, é muito fácil eu ter muita gente performando de forma insatisfatória. Então, eu faço um benchmark do meu setor, vejo quanto que é a média de faturamento por cabeça ali e procuro criar ações que vão me ajudando. Então, esse é um muito simples e que eu gosto. Isso para um time de vendas, né? Mas, por exemplo, se eu pego o time de TI, Não, para a empresa para a toda. empresa Eu pego para a inteira, empresa toda. mesmo Eu o time uso de para a TI, empresa. quanto ele está gerando de receita? Eu pego assim, quantas pessoas tem na Solis e quanto eu estou faturando. Esse é o mais simples de todo. Ele é bem simples e ele é um balizador. Para o meu negócio, isso faz sentido. Aí eu quebro isso para o comercial. Quebrar isso para o TI, por exemplo, não faz sentido. Né? Mas ele me dá um índice geral. Outra coisa que a gente gosta muito é que as pessoas falam muito de rotatividade. A rotatividade ela é muito perigosa, porque ela é invisível. E todo mundo acha que isso é uma coisa natural e que você não
precisa, assim, é inevitável e é extremamente evitável. E contratar errado custa muito caro. Então, essa é uma coisa que a gente faz, por exemplo, a gente acompanha. Ano passado, nós economizamos 51 milhões de reais para os nossos clientes. A gente viu, a gente não perguntou para ninguém, a gente só olhando dados, a gente observou as empresas que entraram e reduziram a rotatividade, elas reduziram o custo de gestão em 51 milhões de reais. Isso dá uma média pegando, e eu atendo muito pequena e média empresa, isso dá uma média de mais ou menos 300 mil por ano. Para pequena e média, é muita coisa. Então, e muito gestor, muito CEO não faz o acompanhamento disso. Sabe uma coisa Então, que me contaram aqui em uma outra entrevista, eu não vou lembrar qual é, da Imóvel Web, que eles conseguiram aumentar o faturamento da empresa ao analisar, por exemplo, no time comercial, evitar a troca de pessoas, dando um prazo maior para a rampagem deles também. E entendendo que meses são de baixa, meses são de alta, períodos de baixa, períodos de alta, olhando talvez o período maior. Normalmente o time comercial tem aquela coisa meio imediata, né? Não vendeu bem, o cara não está performando, troca. 3 meses vai embora. A gente não faz isso. E isso é o exemplo clássico de analytics que a gente faz. O que nós descobrimos e que foi muito bacana? E aí o que a gente percebe é que cada empresa ela vai ter um desenho. A gente traça o perfil comportamental. Então, por exemplo, a gente descobriu que o perfil, por exemplo, da combinação de comunicadores e planejadores, qualquer perfil comportamental que o planejador seja o segundo perfil, a minha chance dessa pessoa ser top performance aumenta em 45% para o time específico meu comercial. Só que, quando eu olho lá na rampagem, esse perfil é o perfil que demora mais a rampar. Ou seja, nos 3 meses de experiência... Você cortaria ele antes dele desenvolver, né? Exatamente. Se eu tivesse levado a ferro e fogo o comportamento, a curva de crescimento de rampagem nos 3 primeiros meses, eu estaria ceifando os meus top performers. Então, hoje, o que a gente faz? A gente tem um sistema de flags, né? A gente coloca as pessoas em yellow e red flag, né? Quando as pessoas não estão performando, mas a gente leva em consideração o perfil comportamental e principalmente essa curva. Então, ok, ele está ali, ele não está dentro da minha curva do ideal, mas olha como ele está numa crescente. E aí eu prolongo o tempo de permanência dele. Porque eu sei também que esse perfil, que ele não rampa muito rápido, ele também tende a permanecer mais tempo na Solids. O tempo de permanência dele é menor. Essa correlação já apareceu para a gente. Pessoas que performam mais rápido, elas tendem a ficar menos tempo. Então, a gente privilegia... Óbvio, eu quero as pessoas que performam rápido, mas eu também quero a estabilidade. Então, eu faço um mix eu faço uma engenharia de times, levando em consideração quem não vai ter aquela curva maravilhosa, exponencial, linda, que a gente ama quando vê, mas aquela pessoa que vai permanecer, vai ser mais constante. E isso tem tudo a ver com o perfil comportamental, e a gente faz isso. Você já está no nível bem maduro aí, né, de análise de dados. Claro, você é o seu próprio case, né? Mas assim, quanto tempo você demorou para chegar nesse nível de maturidade, assim? Hoje, por exemplo, a gente Solids, a gente demorou algum tempo porque a gente fazia isso tudo na mão. Porque como que funciona o nosso sistema de desenvolvimento de produto? Primeiro a gente faz na Solids, faz fora, faz à mão. Funciona, vira produto. Então, hoje, a gente já tem isso automatizado. O Analytics, em 10 segundos, você pega o padrão. Mas até a gente fazer isso, a gente faz Qualquer empresa, num primeiro momento, basta imputar os dados, ela chega nessas respostas com a ferramenta? Ela chega. O que a gente recomenda é ali a partir de 3, 4 meses. Claro que você vai variar de acordo com a intensidade, né? Empresas que são extremamente estáveis e não tem muitos inputs, você demora a ter um padrão. Mas hoje o software, em segundos, ele já faz a leitura de qual padrão de baixa e de alta performance. Ele pega por perfil comportamental, ele pega por escolaridade, por idade, ele pega vários fatores do Analytics que te mostram um padrão, e ele te mostra a correlação. Então, é muito interessante. Eles falam assim, para esse cargo, escolaridade é um fator determinante de performance, aí tem uma correlação. E aí você pode deixar de exigir isso se não tiver. Não, sabe o que eu tô pensando aqui o tempo inteiro? Que tem aquela brincadeira, né? Quando mandam a gente, jornalista, fazer conta, a gente fala, não, eu sou do RH, eu não sei fazer conta. Sou de RH, né? Do grupo de humanas.
Você está trazendo toda uma análise matemática aí para dentro do grupo de humanas, né? E aí também Exatamente. precisa ter um skill do RH diferenciado para poder ter análise de dados também. Normalmente isso não é muito associado uma coisa à outra, né? São grupos diferentes de É. pessoas, digamos assim. Mas hoje o nosso desafio, a gente conhece muito o nosso público de RH e a gente gosta muito de estar pertinho deles. Então a gente sabe, durante muito tempo a gente tentou educar. E a gente sabe também que o fato de muitos serem de humanas, isso não é um problema, isso não é isso é só uma visão, ele tem outros olhares. Então o que a gente está fazendo é suprir esse gap via tecnologia. Então, até pouco tempo atrás, para você fazer People Analytics, você precisava de um estatístico, você precisava de alguém com uma especialização muito grande em dados. Agora você precisa de um software. Então, o que está acontecendo é isso também. A gente tem substituído exatamente para que o RH, que não tem essa skill, que ele possa se ocupar e possa completar. Agora, o que o RH precisa, isso gera, assim, isso muda a forma de fazer gestão de pessoas. Então, mesmo que o cara não seja um estatístico, ele não é o rei da matemática, ele precisa ter uma mentalidade de dados. Ele não precisa dominar a arte de fazer o analytics, que isso o software faz, mas ele precisa dominar a importância de fazer analytics no dia a dia, porque senão a empresa também faz um investimento e não usa, e fica sem sentido. Mas eu acho que é mágico, assim, na hora que você começa a ver resultados com as primeiras análises de dados, você pega gosto pela coisa, vira um vício, né? Aí é lindo, É muito legal, assim. Mesmo quem é de humanas começa a perceber valor nisso e começa a viciar mesmo na análise de dados. eu entrego tecnologia, eu entrego People Analytics, mas eu sou de humanos. Então eu vejo aquilo, eu choro, assim, eu falo, nossa, não é magia, é tecnologia. Exatamente, já dizia a feiticeira. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Mônica? Algo que a gente de repente não abordou aqui na conversa? Eu acho que a gente precisa pensar também, eu acho que pensando de CEO para CEO, eu acho que a gente precisa muito, muito, muito mesmo, é, rever as nossas ações e começar a pensar nas práticas, sabe? Eu acho que a gente quando o mercado, quando estava tudo bem, aí pensando não só, vamos pensar no meu mercado, que é tecnologia, mas de maneira geral o Brasil estava crescendo, as pessoas estavam crescendo. E aí você tem uma nova geração entrando no mercado. Então eu vejo que hoje a gente estava caminhando, isso não só aqui no Brasil, no mundo todo. Eu acompanho muito tendência de futuro do trabalho para RH. A gente vinha de um RH muito visual. Então, assim, a marca empregadora, com as ações estéticas, né? E isso é muito importante realmente para a gestão, para a geração que está vendo, né? Então, assim, era as ações de RH estéticas, e aí não tem nenhum demérito, nenhuma depreciação disso que eu estou falando, não, né? Não quero, elas são importantes, sim. Mas agora a gente vai entrar numa das maiores recessões econômicas dos últimos tempos. E muitos empreendedores, muitos CEOs, sobretudo os que têm menos de 10 anos de experiência, eles não viveram ou não viveram aquele tempo onde você precisa fazer o arroz com feijão bem feito. Então, agora é um tempo da gente ter um RH com muito foco na marca empregadora, sim, com muito foco na experiência não só do colaborador, mas também na experiência do ecossistema, da comunidade. Mas a gente precisa ir além desse RH que é visível, que ele é muito, que ele é mais midiático. A gente precisa ir para um nível de profundidade de gestão de pessoas que envolve eficiência operacional, que envolve desempenho, que envolve performance, que envolve realmente amadurecer. E aí vem o desafio, porque grande parte das pessoas que a gente está contratando agora, elas entraram no mercado de trabalho que vai mudar muito daqui para frente. Então, nem o nosso público está acostumado. Então, não só a gente precisa. Então, é como se a gente agora fosse entrar num momento onde todo mundo vai ter que amadurecer de alguma forma. O nosso time vai ter que amadurecer, né? Então, agora a gente vai entrar. E aí eu brinco muito, porque assim, o cenário, dependendo de como a gente sair, a gente vai encontrar uma economia bastante prejudicada. E aí o comportamento é o comportamento de um baby boomer, de um cara pós-guerra, porque ele também encontrou uma economia devastada. E essa moçada que entrou, quem tem menos de 30 anos não sabe.
e sempre olhou para aquelas atitudes do baby boomer, tudo, e achou aquilo, sempre olhou para o pai, para o vô, e achou aquilo uma coisa. Só que a gente vai ter uma economia, em alguns casos, parecido com pós-guerra. E aí a gente precisa rever as nossas ações de pessoas. Então, agora, a gente precisa ter uma gestão de pessoas focada em eficiência operacional, em maturidade de performance, tudo isso levando em consideração, claro, a experiência do colaborador, levando em consideração que essas pessoas, elas têm desejos, elas têm ansiedade, e elas já têm uma imagem do que é esperado, né? Hoje em dia ela consome Netflix, ela consome tantas coisas, que quando ela olha as práticas de RH na empresa, a gente não concorre com a empresa do lado, a gente concorre com outras experiências. Então, por um lado, ela quer aquela experiência que ela estava acostumada, mas a gente vai ter uma economia que muitas vezes vai nos forçar a uma experiência diferente. Então, o nosso grande desafio vai ser de desenvolver pessoas para essa nova economia, para esse novo mundo. A gente vai ter uma massa de pessoas que vão ter que amadurecer, que vão conhecer o mundo muito mais hostil. Era como se a gente estivesse caminhando até agora, com tudo verdinho, fazendo uma trilha super bonita, onde tinha água, onde tinha sombra o tempo todo, e de repente a gente vai ter que caminhar no deserto. E as pessoas não estão acostumadas com isso. E a gente precisa rever e adaptar as nossas práticas de pessoas. Não para... e fazer isso levando em consideração sempre a estrutura, as melhores práticas. Não é aumentar a pressão simplesmente sobre as pessoas, mas encontrar junto com as pessoas uma forma de caminhar nesse ambiente que vai ser muito mais inóspito, muito mais hostil para elas. Então, vai ser um momento de realmente rever muitas práticas de gestão de pessoas. Legal. Bom, esse vídeo acaba aqui, mas quem quiser continuar essa conversa, tem nossos LinkedIns aqui do lado, tem o chat, pode deixar as perguntas, sugestões, tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital, como eu já disse, a gente está sempre por lá entregando mais conteúdo para vocês. Bom, conversei aqui com a Mônica Hauck, que é CEO e fundadora da Solids. Obrigado demais pela conversa. Mais um detalhe, quem quiser saber mais da Solids? Exatamente, entra lá no nosso site, tem muito material gratuito, a gente tem material disponível na universidade, no blog, vai ser um prazer falar com todos vocês nas nossas redes sociais, estou à disposição. Solids.com.br? Exatamente, solids.com.br, estamos no LinkedIn, Instagram, qualquer lugar, só colocar Solids a gente aparece. Perfeito, valeu, Mônica, obrigado, até a próxima. Até a próxima, obrigadão. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.